Olá, saudações a todos. Hoje o meu vídeo é sobre uma discussão que eu acho bem interessante, que é a falsa dicotomia dos dois lados. Eu que inventei esse termo aqui para tentar explicar de forma mais sucinta, vou dizer o seguinte. Normalmente, quando a gente tem duas pessoas discutindo, o que se diz é que existe a verdade de um, a verdade do outro, e existe a verdade de fato, que não é nem a versão de um nem a versão de outro. Então a gente está acostumado com isso, geralmente é verdade. Isso quando tem duas pessoas brigando, quando termina relacionamento, geralmente é assim. Mas existem algumas situações na vida que não é bem assim que acontece. Nós tivemos uma entrevista do Lula, na verdade um bate-papo, né, em um canal no YouTube, o canal da Thelminha, em que tem um programa chamado Triangulando, em que tem uma interação do convidado com algumas pessoas. E nesse caso a gente teve uma discussão bem interessante que mostra justamente isso. Nós temos dois lados e uma tendência às pessoas a acharem que os dois estão errados, os dois devem pedir desculpas um para o outro e no fim devemos chegar ao meio termo. Mas será que é verdade mesmo? Mas com a Muito diálogo. população também, É né? por isso que eu comecei essa conversa com você aqui. Eu citei um congresso das conferências que eu fiz do LGBT. Porque era impensável imaginar um presidente da República, no exercício do seu mandato, e participar de um congresso com 3.000 representantes do LGBT. E é por isso que a gente tem que estabelecer outros pilares para a nossa imaginação. Porque se antes isso era impensável, hoje nós temos deputadas, hoje nós temos pessoas trans e travestis assumindo cargos políticos, hoje nós temos eu aqui, diante do Senhor, discutindo essas questões e falando, inclusive, que se diante do respeito, é preciso pensar o que significa os vínculos que se estabelecem quando você faz essa foto, quando o Senhor faz essa foto com o padre, com Isidoro, e o que isso significa diante de todas as ações que ele já estabeleceu perante a nossa comunidade. Olha, se eu puder dar uma contribuição para que o pastor Isidoro não tenha nenhum preconceito e nenhuma falta de respeito com vocês, eu vou fazer. E se eu puder convencer vocês a não picoeiro, eu vou fazer. É que não se trata do nosso preconceito diante dele, se trata das ações que ele tem que prejudicam a nossa vida. Estamos falando de vida. E é muito mais que preconceito. A população trans é a mais afetada, impactada. São pessoas que morrem todos os dias. As ações do pastor legitima Exato, toda a legitima violência diante dos nossos corpos, legitima. de toda a violência e morte perante os nossos corpos. E se a gente se compromete a mudar esse design global da violência, então, a gente tem que mudar também a partir da gente. Mas é por isso que nós precisamos fazer com ele aquilo que nós não queremos que ele faça conosco. Ou seja, nós temos que discutir, nós temos que convencê-lo do equívoco. Li, eu fui candidato em 2002. Eu deparei na antevéspera da eleição com um jornal me chamando de demônio. 1 milhão de cópias de jornal distribuídas na semana da eleição. Lula, o demo. Eu, ao invés de ficar... Agora imagina quantas travestis são chamadas de demônio e de coisas muito piores cotidianamente. Nós já não temos o direito à humanização. Nós estamos lutando para ter o direito a ser enxergadas enquanto humanas. Nós já somos os demônios e os monstros cotidianamente. Bem, vamos lá, voltando agora para mim. O pensamento do Lula é justamente o que eu havia colocado, né? Então é uma situação da qual ele se posiciona da seguinte forma. Olha, nós temos que fazer um diálogo entre as duas partes, entre o pastor Isidoro, já conhecido aqui do canal, né? Já fiz vídeos sobre ele, né? Ele foi candidato a prefeito de Salvador e é alguém que se coloca como ex-gay, mas já disse às vezes que não gosta de ficar muito perto de homem porque a carne é fraca, mas se coloca como ex-gay, vê as pessoas homossexuais como num mau caminho, um caminho diabólico, coisa do tipo, né? Então é uma pessoa que, infelizmente, até com toda a boa vontade que ele tem, é uma pessoa tecnicamente preconceituosa. E o Lula tem uma foto com o pastor Sargento Isidoro, que foi o deputado federal mais votado na última eleição, né, na Bahia, e ele foi questionado justamente sobre isso. E o pensamento do Lula é justamente esse, né? Como se, porque nós temos a população LGBTQIA+, de um lado, do outro o pastor Sargento Isidório, então o que ele quer é que o Sargento Isidório entenda o lado da população LGBTQIA+, e respeite, e como se essa população, que é, desde quando a humanidade surgiu, oprimida, né, combatida, ofendida, ridicularizada e muitas vezes morta, né, também entenda o lado do pastor, não ofenda o pastor, mas a dicotomia não é essa, não existe essa dicotomia. Né? Imagina, por exemplo, acaba a Segunda Guerra Mundial e no Tribunal de Nuremberg decidem fazer o seguinte, vamos juntar aqui um punhado de alemães, um punhado de judeus, cada um olha para o outro, cada um pede desculpas ao outro e vida que segue, vamos chegar ao meio termo? Como assim?
Por que os judeus têm que pedir desculpas aos nazistas? Não faz sentido. Ou ao final do apartheid também, quando a gente teve ali o fim desse período terrível na África do Sul, se juntassem um grupo de homens negros, representantes negros, outros representantes da classe branca que basicamente escravizou esses negros, que segregou, que destruiu a vida deles, como se os dois tivessem cometido o mesmo número de erros, como se os dois estivessem errados, e vão fazer uma confraternização, cada um pede desculpas para o outro, e vão buscar um meio termo. Não, mas espera aí. O que os negros têm que pedir desculpas aos brancos? Em quê? Na África do Sul? Em nada, né? E qual é o meio termo? Uma meia segregação? Tem coisa que não dá para negociar. Então, esse pensamento do Lula, depois segue um pouco mais a discussão, mostra o que algumas pessoas pensam também. Eu estou dizendo o Lula como exemplo, né? É muito mais fácil aí no canal pegar o Lula do que pegar um Eduardo Bolsonaro da vida, né? Porque o Lula é alguém de esquerda, né? Mas que veja que nesse ponto ainda não tem esse esclarecimento. Não faz maldade, mas não tem esse esclarecimento, né? Então, mas muita gente pensa dessa forma também. Não, vamos lá, vamos juntar aqui uma população LGBTQIA+, vamos juntar um grupo de pastores ultraconservadores, vamos chegar ao meio termo. Qual é o meio termo? Que eles sejam meio homofóbicos, sejam um pouquinho menos homofóbicos do que eles normalmente são? Não, eles não podem ser homofóbicos. Homofobia é crime. Né? Então, de um lado, você tem uma população que conforme já falei, desde quando a humanidade surgiu, é ofendida, é ridicularizada, é morta. Ela não tem que pedir desculpas a quem a ofende. Então, nem sempre a gente tem uma dicotomia no qual a gente tem ali dois lados que é como se fossem duas crianças, dois filhos que uma pessoa tem, que brigaram entre si e que tem que cada um pedir desculpas ao outro, mesmo um tenha batido um pouquinho mais no outro, mas os dois pedem desculpa e fica tudo por isso mesmo, chega ao meio termo. Não tem que ter meio termo em algumas coisas. Né? Então, a busca, não apenas por essa minoria, mas por outras minorias, é que sejam respeitadas. E elas devem ser respeitadas. Então, nesse caso, a gente tem que até se atentar. Às vezes, a gente até, como o Lula fez ali, a gente até acaba caindo nesse erro, né? De olhar os dois lados e falar, não, vamos fazer uma confraternização, cada um pede desculpas ao outro, vai pedir desculpas pro outro por quê? Não, porque eu fiz isso, isso, isso errado. Ok, beleza. Tudo bem, tem que pedir desculpas mesmo. Mas o outro lado que só é ofendido, né, que só é ridicularizado, que é morto, tem que pedir desculpas ao outro, tem que entender o outro lado, tem que entender o preconceituoso? Com certeza que não. Então achei interessante trazer aqui esse vídeo. Quero saber o que vocês pensam, o que mais vocês podem acrescentar sobre essa discussão, porque eu acho que é bastante válida. A gente tem que ver que em alguns momentos, como a gente colocou aqui, os nazistas com os judeus, negros e brancos na época do apartheid, e a população LGBTQI+, e os homofóbicos, não tem muito de achar meio termo. Os nazistas tinham que ter respeitado os judeus, dado todos os direitos aos judeus, jamais terem feito o que fizeram. Né? Os brancos jamais deveriam ter escravizado, maltratado, segregado os negros na África do Sul. Não tem essa questão de que vão achar o meu termo. Qual é o meu termo? Os negros vão poder agora frequentar o shopping center, mas não vão poder entrar no cinema e na praça de alimentação. Não tem meio termo, eles têm que ter direito total, como os brancos têm. É a mesma coisa em relação aos gays, lésbicas, transexuais, tem que ter os mesmos direitos dos outros, não tem meio termo, não tem que escutar o outro lado, o lado homofóbico dos outros, pode até escutar, conversar, entender o outro lado, mas não fazer uma negociação quanto a isso. Bem, é isso que tinha para hoje. Fiquem atentos no canal que teremos novos vídeos em breve. Um abraço a todos e até a próxima.